todos os anos é a mesma coisa. Todos os anos a gente busca vender mais, chega novembro, a gente quer dar esse pico aí de venda na Black Friday, chega dezembro, a gente ainda tem ali um pouco do Natal para poder vender, e todo mundo aqui sabe que o varejo é muito bom nesse final de ano, só que quando chega ali janeiro, e o Thiago trouxe aí para todos nós, que começa ali, ter uma queda desse flat. Quando chega em fevereiro e março, é onde a gente tem um problema, porque Black Friday, ela precisa ser planejada, e planejada com antecedência. Porque ter pico de venda, e vocês ouviram sobre venda durante todo o dia de hoje. E agora chega eu, Leonardo, que veio lá de Lisboa, há 12 anos morando em Lisboa, vim aqui para a gente falar sobre finanças, que é tido como bichinho feio, não é? Da corporação. É o cara chato, que vai falar sobre dinheiro, é o cara que vai falar sobre mix de produto. Já vi ali, ó, um olhou para outro. Já conheço. Só que, cara, cada ano que se passa, finanças, ela se torna fundamental para a gente conseguir ter os resultados que a gente deseja. Eu não estou falando de contas a pagar e a receber. Estou falando de indicadores de tomada de decisão. Cada ano que se passa, a gente briga o tempo inteiro por preço. E quem briga por preço, perde na margem. Quem ganha jogo é margem. Eu vou contar uma história bem rápida. O Marlon falou que eu trabalhei na Netflix. E eu vou contar uma história bem rápida para vocês sobre margem. A Netflix tinha uma grande reclamação. Não era atendimento da Netflix. Não era a forma como a Netflix se apresentava para o mercado. A Netflix recebia uma reclamação sobre as séries, sobre os filmes. Tenho certeza que todo mundo aqui já cansou em algum momento de procurar filme, procurar série e falar, porra, acho que eu vou fazer outra coisa. Caramba, tô perdendo mais tempo procurando do que assistindo alguma coisa, né? Todo mundo já passou por isso, tenho certeza. E era o maior calcanhar de Aquiles da Netflix. E no dia, quando se juntou a Netflix Europa, América do Norte, América do Sul, Oceania, e a gente estava numa conferência com o Reed Hastings, que até então era o CEO, mas também dono e fundador, e foi ali que nasceu o que vocês devem conhecer, chamado House of Cards. O House of Cards foi o projeto piloto da Netflix, quando ela fez uma captação de 400 milhões de dólares no mercado, para injetar isso dentro de casa, e ao invés de comprar a temporada anterior de The Walking Dead, e que todo mundo ficava reclamando, essa temporada é antiga, ele lançou o seu próprio. Começou a participar do Grammy, do Globo de Ouro. E sabe o que aconteceu? Foi o primeiro streaming a fazer isso. Foi um ato disruptivo de uma empresa já disruptiva. E eles brigaram por margem. Então, o nosso jogo aqui, de todos nós que estamos aqui, não é só vender. E eu vou deixar um mantra para todos nós, do início ao fim, e de vez em quando eu vou pedir, para todos nós repetirmos, que eu quero que isso fique gravado na mente de cada um de vocês. Tão importante quanto gerar receita é gerir essa receita. Gostaria que todos vocês repetissem comigo esse mantra, por gentileza. Vamos lá? Tão importante quanto gerar receita é gerir essa receita. Bem, porque a partir de agora, até hoje, vocês podem até estar patinando. A partir de hoje, vocês vão deixar de patinar. Porque nos próximos 45 minutos eu vou trazer para vocês um formato, um passo a passo, para que vocês possam entender onde vocês estão, quais são os gargalos, mas, sobretudo, como a gente organizar a casa e começar a ser uma empresa lucrativa, para expandir de forma correta, para se tornar uma franquia, para contratar mais e, principalmente, que eu acho que todo mundo que está aqui, como empresário, deve ter o mesmo desejo que eu. Ser próspero. Prosperar para a gente, para a nossa família, para os nossos colaboradores. Sim ou não? Tenho certeza que sim. E a gente paga um preço caro por isso. Eu saio lá de Lisboa, 10 horas de voo, para chegar aqui e fazer esse encontro com vocês. Passei 15 dias aqui agora, longe da minha esposa, longe da minha filhinha, a Maria Eduarda, de 2 anos, que já disse hoje, saudades, papai. E daqui a pouco saio daqui, vou para Guarulhos e vou embora para casa. É o preço que eu estou pagando, mas que eu tenho certeza que todos vocês pagam. Só que a partir de hoje eu quero que vocês, junto comigo, a gente consiga ultrapassar e a gente consiga mudar de uma vez por todas o que a gente vive de forma negativa.
Porque todos os anos é a mesma coisa. A gente tem problema em sacrificar o futuro da vaidade do número do faturamento, porque a gente só pensa em faturamento. E empresa que só pensa em faturamento, ela atinge o faturamento, mas ela não atinge outros indicadores. Quer ver? Vamos lá? Se eu perguntar a todo mundo, todos vocês que estão aqui, eu tenho certeza, todo mundo sabe, na ponta da língua, qual é a meta de faturamento. Você sabe, não sabe? Qual é a meta de faturamento que você quer até o final do ano? Sabe, não sabe? Na ponta da língua? Tenho certeza que a maioria de vocês, ou todos, sabem na ponta da língua o número que vocês querem chegar de faturamento. Mas se eu perguntar qual é a margem de lucro bruta, operacional, líquida, orçamento de despesa e de custo, eu tenho certeza que muitos de vocês talvez não tenham essa meta. E aí mora o perigo, meu irmão. Porque todo o meu foco é em fazer venda. Aí lembra do nosso mantra? Tão importante quanto gerar receita é gerir essa receita. Como é que está o meu setor operacional? Porque o retrato do financeiro é a operação. Então, quando eu sacrifico o meu futuro só apenas por vender mais e ter um pico de venda em novembro e dezembro, eu estou sacrificando o meu 2026. Eu vou ter mais passivo em 2026. Quando eu queimo margem para ter um dia de glória, ou seja, quando eu busco produtos e queimo aquele produto só para focar e explodir nesse final do ano, eu estou cometendo um erro crasso. Eu vou mostrar para vocês aqui, em cálculos simples até, que muitas vezes a gente dá um percentual muito mais alto do que aquele que a gente deveria de fato dar. Porque, velho, não é só o CMV. Tem mais. Tem outras coisas além. Eu vou fazer você acordar. Você mesmo. Vou fazer você acordar. Tá cansada, não tá? Vou fazer você acordar. Você vai ver, os números são discrepantes, são loucos. E 2026 ele não pode ser comprometido só por isso. A gente tem que estar organizado para a gente conseguir trabalhar de forma correta. Porque o ciclo ele se repete todos os anos. Em novembro eu vou lá, faço uma boa Black Friday, compro produtos, ou pego meus produtos lá, faço uma grande campanha, trabalho bem. Chega dezembro, eu já olho para minha Black Friday e me pergunto, caramba, eu vendi pra caramba, mas não tem tanto dinheiro aqui. Só que isso é maquiado pelo Natal, que é bom pra caramba para quem é varejista, seja físico ou seja e-commerce, e eu tenho inúmeros clientes dos dois segmentos. Chega em janeiro, começa o problema. Porque apesar do Thiago ter trazido ali que as vendas elas não descem ao zero, mas chegam próximas a isso, e a gente tem que se reinventar, a gente tem um fator comum no Brasil. IPVA, todo mundo passa por isso, né? IPVA, escola de criança, farda, né? Sim ou não? E aí, meu irmão, o consumidor ele dá um pezinho para trás. Todo mundo para de comprar um pouco quando chega em janeiro. E aí quem sofre? Nós que estamos ali com o nosso negócio aberto, seja o e-commerce, ou seja o varejo, seja a indústria, seja o atacado. É um ciclo, atenção. E vocês são a ponta final dele, direto para o consumidor. Atenção a isso. Ou seja, se a gente não se organiza anteriormente, a gente vai ter problema para o futuro. Fevereiro e março, acontece... São mais de 5 mil clientes, tá, que a gente tem. Acontece algo muito louco, que é o seguinte. As minhas receitas, elas não sobrepõem as minhas despesas. E muitas vezes a gente faz aquilo que é mais fácil. Antecipar receita. A outra ali só balança a cabeça. Quem é que já antecipou ou antecipa a receita hoje? Levanta a mão para mim, por gentileza. Quem já antecipou ou que antecipa? Aí, tem uma galera aí. Tem uma galera aí. Isso muito em função de falta de planejamento, de organização, que gera geralmente esse tipo de comportamento. E esse comportamento é algo que acontece simplesmente pelo seguinte fato. É muita gente, meu irmão, falando sobre o Black Friday. É muita gente mandando a gente vender. É o tempo todo. Eu acho que todo mundo aqui é inundado por isso, né? Aqui, ó, os dois chegam tão cochichando sobre isso. Ó. Quem é que é a agência de tráfego? Vocês, né? Tô falando mal de vocês, tô esculhambando os meninos. Mas tá ali a atenção, ó. Tá aqui a atenção. Ó. Tráfego sem estratégia. Entendeu? Quem faz um bom trabalho não passa por isso. E outra coisa, quando eu falo isso aqui, sabe o que é? Não adianta nada
Não adianta absolutamente nada. O Thiago trouxe aqui e-commerce, produto, mix de produto, o tráfego. Não adianta nada eu buscar tudo isso aqui se eu não tiver organizado dentro de casa. Se eu não olhar para o meu fluxo de caixa e saber o quanto eu posso gastar de verba. Porque os meninos vão perguntar. Tu quer colocar quanto aqui de tráfego, Léo? É assim ou não é? Eu não é. E como é que eu sei isso? Fluxo de caixa. É ele quem vai me ditar a regra. O que é querer vender, eu quero, velho. Mas só querer não é suficiente. Então quem lucra no final das contas, se vocês não tiverem organizados, inclusive vocês, é a indústria de marketing, é o gestor de tráfego, e esse cara aqui, ó. Fornecedor. Fornecedor. E eu quero desmistificar um pouco o fornecedor para vocês. Eu fiz parte do grupo Carne e Queijo, que é lá de Pernambuco, meu sotaque me entrega, né, que eu sou nordestino. E é uma empresa que é um atacarejo. E no grupo Carne e Queijo eu era da controladoria, era contador, e a gente fazia o PPP, que é a política de prazo e de preço. Uma empresa que faturava 1 bilhão naquela época, por ano. E todo fornecedor de vocês é um vendedor. Que no final do dia ele quer bater a meta dele e levar o leitinho para a criancinha dele. E todos eles têm uma política de prazo e de preço. Léo, como é que tu sabe disso? Eu que não tava, porra. Eu e minha equipe. A gente pegava aqui, teu nome? Daniel. Daniel, irmão, é o seguinte, tu é nosso vendedor, tu vai vender aqui para Matheus. Tu só pode vender XYZ a um desconto de 5, 6, 7%, dependendo de X volume. Quanto melhor for o cliente que tu observar lá no score do cliente de pagamento, de quão bom esse cliente é, esse desconto vai trabalhar em cima disso. Beleza, beleza. Lembrando sempre que quanto menos descontos tu der, quem ganha é você. Pegaram a ideia? Olhem isso por outra esfera. Por que eu tô falando isso para vocês? Dá pra gente brigar com o fornecedor. Dá pra gente brigar com ele. Exceto, e eu tenho que falar a verdade, aqueles que são muito grandes e eles que mandam na negociação. Aí não tem o que fazer. Mas eu tenho certeza que de 10 fornecedores que vocês têm, 3, 4 vocês vão conseguir resolver. Só que essa falta desse conhecimento não é culpa de vocês. Te ensinaram errado. Só que tem um detalhe. A partir de hoje vocês estão me ouvindo. E quem vê, nunca mais desvê. É um ditado que a gente fala lá em Recife. E hoje vocês estão vendo e estão entendendo. Então eu quero que vocês saiam daqui sabendo que tudo isso que eu estou trazendo para vocês não é achismo, não é da minha cabeça. São os dados que não mentem. 7 a cada 10 empresas, hoje no Brasil, elas batem meta de faturamento na Black Friday. Mais 6 a cada 10, elas batem, mas tem um caixa compromissado. Ou seja, adiantou muita coisa, né? Porque esses caras priorizaram o quê? Vender. E todo mundo num alto e bom tom. Gerar receita é tão importante quanto... Vocês vão sair daqui com isso na cabeça. Nunca mais vou esquecer essa parada. E 34%... Me arruma uma aguinha, irmão, por favor. E 34% entram em empréstimo. E aí, quando eu entro em empréstimo, eu arrumo um problema sério. Eu comprometo meu caixa. Eu comprometo meu lucro líquido. A minha operação vai para o saco com isso. Peguei essa outra mantrinha para vocês. Para pagar o tempo que vocês estiveram aqui. Eu já falei isso hoje, o cara fica gravado. O financeiro é retrato da operação. Se eu olho para o meu financeiro, meu fluxo de caixa, para minha DRE, e eu acho que ela tá feia, não tá legal, não tá do jeito que eu quero, alguma coisa errada tem na minha operação. Quer que eu traga um exemplo bem rápido para vocês? De novo, dados, tá? Eu trabalho com dados a vida toda. O meu faturamento, menos os meus custos variáveis, ou seja, tudo aquilo que eu tenho de custo para com a venda, mais as minhas despesas variáveis é igual ao meu lucro bruto. O meu lucro bruto, eu pago meus custos fixos. E o que sobra disso, turma, é lucro operacional.
Contabilmente é o famoso EBITDA. E fluxo de caixa é a geração de caixa. O que é que significa isso na prática? Pessoal, faturamento menos custos variáveis. Quem é o custo variável? É a minha compra. Comprei errado, margem bruta errada. Antecipei, margem bruta errada. Tem uma negociação errada com minha operadora de cartão, margem bruta para o saco. CMV mais alto. Quanto maior o CMV, menor meu lucro bruto. E turma, é o seguinte, o jogo de vocês é nesse jogo. É o jogo de quem gera mais margem. Não é o jogo de quem gera mais faturamento. Eu trouxe aqui um exemplo real para vocês e vocês vão entender isso na prática junto comigo. Vocês vão ver exatamente o que acontece e por que eu quero que fique como uma urgência para vocês. Porque o ano de 2026 ele vai ser pautado por eleição. Eu não vou nem falar de governo e de economia. Nem preciso, né? Preciso não, né? Não vou nem entrar nesse mérito porque é desnecessário, todo mundo sabe. Taxa de juros lá em cima, consumidor super atento, todo mundo com o pé atrás, inclusive nós que estamos aqui. Inclusive nós que estamos aqui. Porque cada dia que se passa, velho, tá difícil para todo mundo. Então como é que eu, gestor da minha empresa, porque vocês não são só empresários, tá? Eu não estou aqui só para simplesmente fazer ninguém aqui melhor empreendedor. Eu estou aqui para mostrar para vocês que todo empreendedor precisa ser gestor da sua empresa. Atenção a isso. É importante frisar. E para isso eu tenho que ter esse conhecimento. Eu tenho que ter esse entendimento. Então eu tenho esses juros altos com crédito restrito, consumidor cauteloso, tentação de vender mais na Black Friday, porque, pô, a gente precisa vender. E Black Friday é uma delícia, né? Porra, vamos jogar uns produtos, vamos pegar uns produtos. Depois eu posso falar aqui um pouco sobre essa questão de produto, como é que vocês podem fazer, trazer o que é que está sendo feito na Europa, que eu acho que é legal para vocês saberem. E aí eu também tenho os descontos mal calculados, que fazem com que eu tenha um passivo mais alto para 2026. E aí vocês sabem, varejo é margem apertada, sempre foi, sempre vai ser, que a gente já recebe dos atacados e da indústria com a margem já bem apertada, e a gente repassa isso para o nosso cliente, que está vivendo um momento de ruptura muito grande do ponto de vista de consumo. Então, quanto melhor for a nossa operação, quanto mais organizado nós formos, melhor resultado nós vamos ter. Concordam sim ou não? Vamos de novo que vocês já comeram. Concordam sim ou não? Pois é. Porque Black Friday ela não é simplesmente vou fazer uma Black Friday porque sim. É um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, ele pode ser um quebra-cabeça que com uma peça errada, com desconto mal dado, pode me gerar um problema. Se uma margem calculada não for calculada da forma correta, pode me gerar um problema. São duas peças erradas. Se eu não tiver um capital de giro organizado e eu ignorar esse capital de giro, e todo mundo sabe aqui o quão difícil é trabalhar com capital de giro, ou melhor, sem ele, não é nada fácil. Mas quem trabalha sem capital de giro é justamente porque existe um problema no ciclo financeiro. Gestão. Ou seja, se organizar a gestão, as coisas podem começar a mudar. E você pode ser o fomentador do seu próprio capital de giro, sem precisar colocar o dinheiro do teu bolso, dinheiro de terceiros e muito menos de banco. Que é bom, mas é ruim. E daqui a pouco eu posso falar sobre isso. E por fim, time errado de compra. Hoje, 89% das pequenas empresas no Brasil e no mundo, elas têm um problema de estoque de compras. E olha que a gente atende Portugal, onde eu resido há 12 anos, Espanha, Oceania, Austrália, África, Angola, Moçambique, Estados Unidos, Canadá. E em todos esses lugares, a gente tem problema de estoque de compras. Independente do idioma, da geografia, todo mundo sofre com isso. Porque ninguém foi ensinado na escola sobre isso. E todo mundo sofre com isso. E aí é onde entra aquilo que eu quero trazer para vocês a partir de agora. Com aquilo que eu faço, com a minha empresa faz para os nossos clientes, foi o que eu pensei. Pô, vou levar para a galera lá, batendo papo com o Alfredo, eu vou levar lá para a galera do Bora Varejo o que a gente vem fazendo. Porque nada melhor do que a gente trazer para vocês o que já está sendo feito na prática em outras empresas e está dando resultado.
Eu tenho um cliente de e-commerce que fatura, é o maior e-commerce de produtos veterinários do Brasil. Depois vocês podem pesquisar aí. Manada Animal, de Minas Gerais. Fatura 5 milhões por mês. Rafael, Fábio e Valesca. A gente recuperou para esses caras, no primeiro mês, 140 mil reais de caixa de produto parado, de curva C, que estava parado acima de 90 dias. Eu estou dando uma dica. Fizemos uma ação, levantamos 140 mil. Depois a gente entrou lá no setor de compras, colocamos uma ferramenta, entregamos metodologia, a gente diminuiu 600 mil reais de contas a pagar. Sabe por quê, velho? Compra errada, estoque errado. E quando eu falo de estoque errado, pode ser do ponto de vista de custo, mas pode ser do ponto de vista de qualidade. Porque eu posso até ter um estoque do ponto de vista de custo num preço ok. Então imagina, eu faturo 1 milhão e tenho um estoque de 1,5 milhão. Do ponto de vista de preço de custo, tá até ok, né, Marlon? Tá ali de boinha. Agora, será que tu tem ruptura de curva A, meu irmão? De curva B? Será que tu tem excesso de curva C? Aí é a qualidade do estoque. E aí é onde está o problema. Por isso que esses números são importantes. São 6 anos de Brave que a gente vem atuando, fora os 12 anos também. Então eu fiz parte de muitos projetos esses que tinham uma gestão profissional, mas que precisavam ainda de auditoria. E era isso que a Ernest Young fazia. Trabalhei lá por longos anos antes de morar em Portugal. A gente já atendeu na Brave mais de 40 segmentos, 85% de taxa de implantação. Isso significa que 85% de todos os meus clientes implantaram tudo aquilo que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Ah, e importante, nem disse, Caio, vou dizer agora para eles. Caio, meu sócio, está ali atrás. Caio desenvolveu uma parada que vocês vão sair daqui hoje. Eu acho que vai ser a cereja do bolo do dia de hoje. Não vou contar agora. Não vou. Não queiram. Eu sou boca de sacola, Caio. Eu falo tudo. Tá bom, é um aplicativo, mas daqui a pouco eu falo. Então a gente já atendeu mais de 5 mil empresas e a ideia é que você entenda o seguinte: sem gestão financeira, a gente tem estoque comprado sem estratégia, margem comprometida, a gente também tem problema de custo negociado às pressas. Sabe o que acontece? O cara te liga e fala: ei, Matheus, não, irmão, e aí, tudo bom? Cara, tô com um produto aqui excelente que tá saindo pra caramba, o cara não vendeu nenhum. Mentira, óbvio que é mentira, ele quer vender. É vendedor, porra. Aí Matheus faz: e é? Qual é? Porra, rapaz, tá saindo bem pra caramba, assim, 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 assim. Posso te mandar aí X unidades? Pô, pode, mas tem que mandar aí com um preço legal, com um prazo legal. Aí o pobre do Matheus comeu a corda. Negociado às pressas. Negociação com fornecedor tem que ser levada muito a sério. Muito a sério. Porque isso vai ter impacto direto e indireto em todos os âmbitos da tua empresa. Sem exceção. E quando a gente tem uma gestão financeira profissional, organizada, mapeada, a gente tem tempo para poder negociar, sentar, entender quem são nossos fornecedores, buscar outros fornecedores novos, ter um caixa de segurança separado. Porque se eu perguntar aqui a todo mundo quem é que tem uma reserva de emergência de 6 meses, eu tenho certeza que é a minoria. Bora fazer um teste? Quem é que tem uma reserva de emergência na empresa de 6 meses, vai, não vou nem falar 12, 6 meses, quem é que tem? Levanta a mão aí, por gentileza. Olha pra aí. Eu conto nos dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, numa sala de 100 e poucas pessoas. E isso é péssimo, tá? Já pra antenar vocês. Isso é horrível. Ou seja, a gente pode ter a mesma Black Friday, resultados diferentes, dependendo do que a gente faz. E aí eu trouxe 2 exemplos para vocês, para a gente poder entender. Eu trouxe um exemplo aqui de uma empresa com faturamento de 500 mil, que está dando um desconto médio de 45%, com um CMV de 55%. E atenção, CMV de 55% não está de boinha. Nem é um CMV alto assim. Hein? Eu tenho um cliente meu de agro que já chegou para mim com 82, faturando 21 milhões por ano. Uma das lojas, é um grupo, lá de Arapiraca. Só que aí entra aqui, ó, a mídia, os meninos aqui, ó, trabalhando forte para poder vender, tem o operacional da empresa. E aí tu tem aqui um resultado ó, de 14% de margem, que nem é um resultado mal. Nem é um resultado mal. Só que a gente tá falando do resultado daquele mês. Só que tu lembra que tu comprou em 30, 60, 90, 120? Vai chegar a conta.
o boleto vai bater na porta. E aí, velho, a gente tem problema lá na frente, porque lá na frente, esses boletos vão começar a chegar. E aí, por mais que a gente tenha tido um pico de venda, o resultado ele vai ser aquém daquele que a gente espera. E aí depois eu trago para vocês aqui uma outra empresa com outro cenário, com um faturamento menor. Mas aí essa empresa ela teve um desconto estratégico. Ela, ao invés de ser agressiva, ela deu um desconto que estava dentro daquilo que os cálculos mediram que era o correto dar. Está aqui 28%. O CMV dela é um pouco menor, porque ela é menos agressiva do ponto de vista de compra. Então ela consegue ter um CMV melhor, tem um custo menor de venda de mercadoria. A mídia operacional dela está ali, dentro daquela faixa, e ela tem uma margem maior. Ok. Mas o grande lance não é a margem. É como ela negociou com esses fornecedores. Por isso que ela conseguiu ali, ó, comprar em agosto, comprar em setembro. E atenção, tá? Esse exemplo aqui é de um cliente nosso. Isso aqui eu não estou trazendo. Acho bonito. Quem é o cliente, Caio? Ah, é verdade, lá de Recife, lá de Igaraçu, interior, é um interiorzinho ali de Pernambuco. A Lucas, ela é uma loja de play size. Vende ali para quem mais cheinho. Isso aqui é dela, esses números. Porque a gente, quando a gente pega a empresa para fazer Black Friday, a gente começa a fazer o planejamento a partir do planejamento do segundo semestre. Então, quando termina junho, vai iniciar julho, a gente já monta o planejamento do resto do ano, e um desses planejamentos é a Black Friday. Então, as compras já são antecipadas, a gente já vem antecipando todo esse movimento, a gente já aloca dentro da previsibilidade de caixa as parcelas que a gente vai pagar, os boletos que a gente vai pagar. Aí, quando chega novembro, dezembro, janeiro, a gente chega muito mais tranquilo, ou melhor. Tranquilo não, porque a gente que é empresário, a gente nunca fica tranquilo, né, irmão? É uma pressão alta daqui, é uma comida errada dali, é um Rivotril, não sei das quantas, acaba dormir. Né? Todo empresário está ali, né? Vivendo ali a mil. A verdade é essa, é a ansiedade, 3 da manhã um camarada acorda, taquicardia, Virgem Maria, vou morrer. Quem riu é porque já passou, hein? Quem riu é porque já viveu. Ou seja, é uma empresa que, se organizada, a gente consegue ter o resultado. E aí, fazendo um comparativo entre as duas, a gente consegue compreender, jogo bem rápido, qual é o opcional, o que é que a gente deve fazer, que é planejar, organizar, para a gente conseguir ter liberdade financeira. E esse negócio de liberdade financeira não é aquele clichê de coach não, tá? Porque eu odeio isso. Ah, vai ficar rico, a mim vai para Maldivas, tirar férias. Não é esse papo. A liberdade, velho, é ter um fluxo de caixa organizado. É tu poder ir pra tua academia tranquilo. É abrir aquele vinhozinho de sexta tranquilo, sem aperreio. Tu entendeu? Tu que riu aí, tu gostou? Não é isso? Vinhozinho de sexta, sem estar aperreado. Tem coisa melhor? Não tem coisa melhor não, velho. Tu saber que os boletos estão pagos, que a folha de pagamento diz aí, me diz. A folha de pagamento tá paga, tá tudo tranquilo. Vou abrir meu vinho, minha mulher tá do meu lado, tudo funcionando. É maravilhoso. Eu ouvi aqui, ó. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Olha a frase do outro aqui, ó. Tá querendo ter isso, né? Eu já tenho. Mais ou menos. Já vi que não tem porra nenhuma. Tem não, porra nenhuma. Como titubeou pra responder, irmão, é porque não tem porra nenhuma. E aí, ó, tem 4 pilares que existem 4 pilares que a gente trabalha muito forte, que a gente chama de método giro. Esse método giro é um método que eu vivenciei ele muito forte, trabalhando no atacarejo, lá no grupo Carne e Queijo, que é o método de governança, onde a gente define as regras do jogo antes de começar. Eu gosto muito de trazer isso aqui como um time de futebol. Tem uma galera aqui que deve gostar de futebol. O técnico vai ali, organiza a estratégia, vê ali o jogo do time adversário, os jogos anteriores, vê quem é o melhor, se organiza, monta todo o seu esquema e depois ele apresenta ali para os jogadores o que é que ele pretende, qual é a governança que ele quer ter. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo, porque é um exemplo muito bacana. Ele define as regras do que ele quer que os jogadores atuem dentro do campo, de acordo com o adversário. E aí, quem é nosso adversário? É o concorrente, velho. É o mercado. E a gente tem que entrar pronto, vestido, armadura, pronto para lutar. Depois da governança, a gente tem os indicadores. Porque de nada adianta a gente montar estratégia, colocar o time para trabalhar, se a gente não tiver indicadores para medir. E eu não estou falando de novo, mais uma vez, eu não estou falando de contas a pagar e a receber. Estou falando de algo a mais. Estou falando de pontos de equilíbrio,
Margem de contribuição, do próprio EBITDA, do endividamento. Quanto o endividamento está comendo do meu caixa? Eu falei para vocês sobre Netflix, né? A Netflix estava alavancada em 400 milhões de dólares. Eu era da controladoria lá na Europa. Sabe quando a Netflix ficou preocupada em algum momento sobre isso? Nunca. Sabe por quê? A geração de caixa dela era tão alta, de novos assinantes e a recorrência, que aquela receita ela sobrepunha a despesa mais a amortização mensal. Sacou? Ou seja, ela não estava preocupada. Sabe qual é a M que acontece direto? Sou eu faturar, sou eu pegar o meu faturamento, a minha receita é outra história, é diferente de faturamento. A minha receita não sobrepõe os meus custos, aí eu vou antecipar a receita, senão eu vou buscar empréstimo. Aí dá ruim. Por isso que eu falei agora há pouco que empréstimo para mim é bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom quando eu alavanco para ter retorno e é ruim quando eu vou apagar incêndio. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês sobre causa e efeito. E aí eu tenho rotina e tech, que são os processos, junto com pessoas que garantem a execução, garantem que a gente vai estar ali, e por fim, a operação funcionando com disciplina. Eu estou no topo, estou no estratégico, tenho meus líderes trabalhando no tático e tenho minha operação. Tá, eu e meu sócio Caio, que está ali atrás, a gente está aqui em São Paulo, a gente hoje tem 2 escritórios, um em Fortaleza e um em Lisboa, a operação está lá rodando. O que é que a gente faz? Indicador. Todo dia de manhã, eu recebo aqui, ó, no meu telefone. E eu vou mostrar para vocês. Eu gosto de mostrar ao vivo, irmão. Só trabalho assim, ó. E vou mostrar para vocês que eu acho que é legal. Vou tentar ser rápido, cara. Eu já sei que meu tempo tá apertado. Mas eu acho que é legal mostrar, sabe por quê, turma? Ó, a Leila mandou aqui para mim, ó. Aí tá aqui, ó. Na palma da mão. Tá abrindo que a internet tá ruim. Bora, meu filho, abra. Aqui, ó. Tá na palma da minha mão. Então, toda segunda-feira, que é hoje, a Leila, meu financeiro, tem obrigação de me enviar isso aqui, ó. Isso aqui não é só contas a pagar e receber, tá tudo aqui, ó. Gráfico, eu tenho tudo na segunda-feira. Pra quê? Pra tomar decisão. Que a minha primeira reunião é com o meu sócio. Aí a gente toma a decisão do que aconteceu na semana anterior e o que é que vai rolar pra próxima semana. Ajuste fino, decisão. Qual o caminho da companhia, qual é o próximo passo que eu devo adotar. E isso eu só tenho com as coisas organizadas e com o método giro funcionando. E esse método giro, eu vou falar um pouco bem rápido de cada um deles. Opa. A governança, a gente tem a margem mínima, que nunca é negociável. Nunca é negociável a margem mínima. O capital de giro, ele sempre vai ser intocável. A gente nunca deve utilizar o capital de giro para outros fins. Tira foto, nego. Tira foto. A hora da foto é agora. Depois a bronca tá grande aí, viu? Tira foto. E os produtos protegidos. Quando a gente fala de Black Friday, a Black Friday é a hora da gente escoar produto de curva C. Tá? Eu quero que fique gravado isso para vocês, porque é assim que funciona. A Black Friday é a hora da gente escoar produtos que estão encalhados. É sério, Léo, é. Sabe qual é? Eu tava falando isso pro Caio hoje. Melhor hora de você fazer compra nos Estados Unidos, na Europa, sabe quando é? Janeiro. Sabe por quê? Eles pegam todos os produtos de dezembro que não vendeu, ou que não venderam. E tá lá. Promoção. Sales. 30, 40, 50, 60%. Louis Vuitton, o que tu quiser. Armani, o que tu quiser. Massimo Dutti, barará, barará. Que é a hora de fazer grana, irmão. Sabe por quê? Senão vai tudo pro lixo. Porque principalmente na Europa, e aqui em São Paulo também tem um pouco. Tem as coleções, velho. Tem as estações. E o cara perde. E o verão de agora é diferente do verão do ano que vem. Então nem para tu aproveitar essa peça do verão de agora pro ano que vem, tu vai conseguir. Ou seja, é inegociável e a gente tem produtos que a gente tem que proteger, principalmente os de curva A, que não deve ser colocado para Black Friday. Depois eu tenho os indicadores, esses indicadores são a margem de contribuição, a projeção de caixa de 90 dias, que eu gosto muito de trabalhar com previsibilidade, e vocês também devem trabalhar com previsibilidade, pelo menos de 7 dias. Se eu perguntar aqui a todo mundo aqui, nesse momento, quem tem a previsibilidade de contas a pagar, a receber e de fluxo de caixa de 30 dias? Léo, eu sei exatamente o que é que vai acontecer em outubro. Quem é que tem isso? Levanta a mão para saber aí. Eduardão disse que sim. Tem uma galerinha, mas pouco.
Muito pouco. Acho que até menos de 10%. E o ponto de equilíbrio por canal. Canal de venda, canal de comunicação, categoria de produto. E, por fim, a gente tem aqui a rotina e a operação. Porque os processos, eles garantem disciplina na execução. Todo setor deve ter processo, deve ter organização para a gente conseguir ter o nosso resultado. Tira foto, Matheus. É bom tirar foto. E aí eu falei para vocês que eu ia trazer também uma formulazinha bem rápida para vocês pegarem aqui a ideia, tá? Muita gente, quando vai fazer esse cálculo, sempre olha muito o CMV. Sempre olha muito o custo de mercadoria, mas esquece o operacional, esquece a margem de segurança de 10%, que é um buffer que eu gosto de usar pra caramba. A gente não sabe o que é que pode acontecer. E tem um capital de giro de 90 dias. Aí esse custo real, ele sai ali de 100 reais e ele vem para 147. Aí se tu colocar um preço de 200 reais, o teu desconto máximo ele deve ser de 26%. Aí o cara faz, esse produto, aí ele olha assim pro produto. Água de coco, botar 50% nessa porra, vai, bora. E segue. Ele não tem um critério. Ele não tem dado, eu já falou aqui, é isso mesmo. Não tem um critério utilizado para poder saber qual é o percentual. E aí, velho, isso pode quebrar. Isso pode quebrar a companhia. Isso pode arruinar capital de giro. Eu não é, Leandrão? Isso pode arruinar a companhia. Então, recapitulando para todos vocês o que é que a gente falou hoje, a gente falou sobre uma das coisas que a gente aprende dentro de Big Four, de consultoria e de auditoria. Chama causa e efeito. Para todo problema que vocês vivem na empresa, o problema, ela é o efeito. A causa é o que a gente tem que atacar. Ou seja, se eu tenho um problema de 73% ali que a gente consegue bater meta, mas 61% quebra em janeiro, qual é a causa disso? O cara só focou em fazer dinheiro, só focou em vender. Em nenhum momento ele colocou a importância de que gerar receita é tão importante quanto gerir essa receita. Vamos lá comigo? Gerar receita. Exatamente. E se vocês colocarem em prática aqui a solução do método Giro, de governança, de indicadores, de rotina e de operação, vocês com certeza vão ter tanto quanto venda, que vocês já têm. Tenho certeza que todo mundo aqui fatura bem e que tem possibilidade de faturar ainda mais, mas principalmente, é aquilo que eu mais faço na minha empresa para os meus clientes. Transformar bom faturamento em mais caixa, lucro e capital de giro. Que no final do dia é isso que a gente quer. E é isso que vai levar a gente para onde a gente deseja. O que é que a gente deseja? Prosperidade. A nossa empresa ela é só uma ferramenta. Só uma ferramenta para essa prosperidade. E aí, turma, eu falei para vocês, dei um spoiler bem rápido. Quando eu vim para cá, eu falei, sempre que eu venho para cá, é a segunda vez, né, que eu tô vindo para cá. A primeira vez que eu vim para cá, dia 2, pro Bora Varejo, com o Mariano. Tu tava lá. A gente fez questão de trazer ali com o Alfredo um diagnóstico depois, um diagnóstico financeiro para todo mundo que participou e tal, e meu time entrou em contato para poder agendar com aqueles que tivessem interesse de entender ali o grau de maturidade e tal. Porque era uma forma da gente ajudar o varejo, porque esse movimento que a gente está fazendo aqui é um movimento de ajudar o varejista. Então, nada melhor do que buscar e dar esse diagnóstico. Então, eu e o Alfredo, a gente combinou isso. Eu entreguei esse diagnóstico, eu mesmo que entrei com alguns, inclusive eu tenho marcado ali com a Carol, tenho marcado aqui com o Douglas também. Tem outros tantos que foram agendados. Porque essa é a minha forma de ajudar. Outra coisa, enviei várias comunicações. Porque eu acho que é importante a gente se comunicar. E outra, turma, a gente tem que desmistificar uma parada, que é a venda. É óbvio. Eu sou o bom samaritano. Sou o anjinho, caiu do céu. Não, pô, eu gasto em euro, porra. Como é que eu não vou vender? Eu amo vender, eu amo faturar. Ou seja, além do diagnóstico, o cara vai lá, fulano, tá vendo isso aqui tudo? Eu posso te ajudar. Faz sentido pra ti? Teu nome é? Matheus. Faz sentido, Matheus? Matheus, porra, Léo, faz sentido. Vamos trabalhar junto, bora. Não, Léo, tá de boa, já entendi aí. Tá tudo certo também. E todos vocês que estão aqui, inclusive, vão receber meu contato.
meu time vai entrar em contato com vocês. Vocês vão receber, de repente, ali, um apoio. Quem quiser caminhar conosco, caminha. Quem não quiser, tá tudo certo também. Foi massa ter vindo aqui. Mas sabe qual é a parte boa, velho, que vocês vão gostar pra caramba e todo mundo vai querer? É que Caio, meu sócio, que tá ali atrás, ele montou um aplicativo. Que tá aqui, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. É isso aqui, ó. Esse aplicativo aqui é de graça, é de graça. Detona, nega. De graça. E o Caio criou o seguinte, turma. Isso aqui é um app da Black Friday, onde vocês vão fazer um diagnóstico. Em 5 minutos, vocês fazem esse diagnóstico. Vão encontrar e vão poder baixar um PDF. Vão receber ferramentas para poder fazer precificação, margem. Ou seja, se organizarem de fato para essa Black. E, por fim, vai ter um checklist para que vocês, a partir de cada ação que for feita, que a gente sugerir aqui, vocês vão lá e dão check. Porque o que eu quero é que vocês tenham picos de venda. Pico não, picos de venda. Mas também picos de caixa e de lucro. Então esse é o meu objetivo. E que todos vocês vão ter a oportunidade, eu acho que volta aqui. E vocês podem baixar através desse QR Code. A minha meta é que eu tenha... Sério, viu? A minha meta é que eu tenha 100 pessoas dentro desse app. App grátis. Aí vocês, nesse QR Code, vocês vão pro meu Insta. Aí lá no Insta vocês vão escrever isso aqui, ó. App. Léo, mas eu não quero te seguir, não. Não segue, pô. Não tem nada, não. Zero bronca pra mim. Vai lá, mas eu acho que vocês vão gostar, pô. Minha vida é muito boa. Aí vocês vão ver minha filhinha de 2 anos falando português de Portugal. Tão fofinha. É. Oi, papá. Estás bem? Ah, fofinha. E aí lá vocês vão escrever lá, digitar app. E aí vocês vão receber um link. Esse link vai levar vocês pro aplicativo em nuvem. Nesse aplicativo vocês vão lá, fazem o preenchimento, vão poder utilizar isso de forma gratuita. Lembrando que esse app é um app grátis para vocês. Foi uma outra forma aqui, junto com o Alfredo, que a gente viu de ajudar quem está aqui. Esse app ele é comercializado, esse app ele é pago, mas todo mundo que estiver aqui vai sempre ter ele de graça. Para essa Black Friday e para qualquer uma outra que houver. E esse app ele sempre vai ser atualizado, sempre vai ser melhorado e todos vocês vão ter acesso a eles. Léo, mas e se eu precisar de uma ajuda para poder implementar? Rapaz, eu tenho um bocado de consultor lá na minha empresa, lá em Fortaleza, doido para ajudar vocês. Economistas, contadores, que no final do dia, o meu trabalho, o trabalho da Brave, é justamente colocar mão de obra qualificada, que todo mundo tem em escassez. Eu coloco mão de obra qualificada dentro da empresa de vocês. Para organizar o financeiro, a operação. Para do teu lado tomar decisões. Pô, o que é que eu faço, velho? Compro mais. Contrato mais. Demito. Faço alguma expansão. Pego crédito. Aí você para de tomar decisões sozinho. Pega esse peso que está aqui nas suas costas. Divide com a gente. Que a gente vai ajudar vocês no dia a dia. Léo, eu não quero nada disso. Tá aí o app, meu irmão. Usa ele, seja feliz, aproveita, enjoy. Que eu tenho certeza que vai ser benéfico para todo mundo. Todo mundo baixou? Sim ou não? Porque o que aqui no final do dia, o que é importante, turma? Gerar receita é tão importante quanto... Que delícia, eu sabia que vocês iam gravar essa parada. E turma, chegando já aqui ao fim de hoje, tenho só mais 50 segundos e bateu certo aqui o meu tempo. Eu queria dizer para vocês o seguinte: todos os dias antes de ir trabalhar, de entrar aqui junto com vocês, eu faço a minha oração e peço para Deus me usar de alguma forma, falar aqui alguma palavra, alguma coisa, seja lá qual for ela, que talvez para Mateus não sirva, acho que de repente ali vai servir, porque o mais importante é que a gente consiga, como o G4 fomenta muito, construir Brasil. Todos nós que estamos aqui somos uma pecinha nessa engrenagem. E a nossa empresa, ela é a ferramenta de construção dos nossos sonhos ou dos nossos pesadelos. Tudo depende da forma como eu lido com ela. Então, velho, se você quer ser próspero, se você quer usar a sua empresa para
se a ferramenta da construção dos seus sonhos, faça tudo o que deve ser feito para atingir o objetivo. Pague o preço e lá na frente a gente vai colher juntos o resultado. Eu espero de verdade que nesses 45 minutos que a gente ficou aqui junto, que eu tenha feito a diferença de alguma forma na vida de cada um de vocês. Muito obrigado.